A aparente demora de Deus. É esse estudo que nós vamos refletir nessa semana. É sobre isso que nós vamos bater um papo agora. Então, vamos lá. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. O texto base, ele se encontra lá na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O objetivo é compreender o propósito da aparente demora do dia do Senhor, em contraste aos escárnios dos falsos mestres. Então, esse foi o texto base, esse foi o objetivo, dessa lição, dessa semana. E eu gostei muito dessa escolha de palavras, que é a aparente demora. A aparente é aquele famoso parece, mas não é, Então, não há demora, aparenta ter uma demora. Isso foi uma jogada muito boa. Bom, caso você tenha visto aí os últimos estudos, você sabe que nós estamos lendo as cartas de Pedro, E agora nós estamos na segunda carta de Pedro. E nessa semana, nós vamos focar bastante no capítulo 3, Então, Pedro, ele tá falando da volta de Jesus Cristo. E ele também tá nos dando, nós que somos os leitores, ele tá nos dando uma dose de encorajamento. Então, vamos ver o que está aqui escrito nessa segunda carta. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com essas lembranças em sua mente sincera, para que vocês recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então aqui a gente leu esses primeiros 4 versículos e com esses 4 versículos a gente consegue entrar nesse primeiro tópico da lição, que é o despertamento da mente. Aqui Pedro, quando ele começa esse terceiro capítulo, ele fala que ele está querendo relembrar, que ele está querendo colocar na nossa mente. Ele fala que quer despertar, ele nos quer deixar em alerta. Então, quando nós vemos isso na Bíblia, então vamos ficar alertas. Ele está falando: amados, esta é a segunda carta em que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar essas lembranças. Então, vamos despertar, vamos prestar atenção no que ele está falando aqui, o que nós devemos nos lembrar. A primeira coisa que ele fala é para nós nos lembrarmos das palavras dos profetas. Pedro quer que os seus leitores se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então, o que seria isso? Seria o Antigo Testamento. Então, ele quer que nós trazemos à memória aquilo que está no Antigo Testamento, a promessa que está no Antigo Testamento, as palavras verdadeiras que estão ali no Antigo Testamento. E segundo, ele fala para nós nos lembrarmos dos mandamentos de Jesus. O termo mandamentos aqui provavelmente está relacionado aos conteúdos pertencentes à doutrina da vinda de Cristo. Foi um dos assuntos que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Para Pedro, a plena harmonia entre que os profetas anunciaram, o que Jesus disse e o que os apóstolos estão ensinando. Então, o que está lá no Antigo Testamento, o que Jesus veio repetiu no Novo Testamento e o que os apóstolos ali que estavam ensinando, após a morte de Cristo, após a ressurreição de Cristo, tudo isso está totalmente ligado, Quando nós lemos a palavra, hoje que nós temos a Bíblia completa em mãos, que nós temos o começo, o meio e o fim da história, nós podemos ver que tudo isso é harmônico, que tudo isso está falando sobre a mesma coisa.
E com isso, nós vamos continuar aqui, voltar, na verdade, o versículo 3, para que nós possamos entrar no segundo tópico. E o versículo 3 diz assim: antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. E o segundo capítulo é o surgimento dos escarnecedores. Algo aqui que eu destaquei na minha Bíblia foi que nos últimos dias, novamente, mais uma prova de que nós estamos nos últimos dias. Porque aqui fala, nos últimos dias surgirão escarnecedores. Então aqui é um aviso para nós que estamos lendo essa carta, é um aviso. Esses escarnecedores vão aparecer, eles vão zombar, eles vão falar. Então Pedro aqui já está deixando bem claro, ele já está dando para nós um aviso, né? E aqui na lição fala assim: esses falsos mestres negavam a autoridade e a veracidade das escrituras. Então, eles conheciam a palavra, mas eles negavam essa autoridade, essa verdade. Eles falavam, não, isso daqui é falso, isso daqui é mentira, essa parte não convém, essa parte não está correta, né? Eles não acreditavam, né? Não pregavam que Jesus voltaria, que Deus voltaria, né, para buscar o seu povo. Agora nós vamos ler o versículo 5 até o versículo 7. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então aqui Pedro está falando que esses, né, que estão zombando, eles se esqueceram, né? E esse esquecer não é um esquecer da memória mesmo, mas é um esquecer de, tipo, eles estão ali tentando enganar. Aqui na lição até fala um exemplo, peraí. Aqui fala que não é falta de memória, mas falta de integridade, né? E ele aqui tá comparando ali o dilúvio, porque foi formada as águas pela palavra do Senhor e pela palavra do Senhor também houve o dilúvio. Então, da mesma forma que o Senhor criou, ele destruiu, da mesma forma que ele deu, ele retirou. Então, eles se esquecem, eles tiram das suas mentes que o Senhor vai trazer o dia do juízo, né? Que é esse versículo 7 aqui. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então eles se esquecem, se tornando esses ímpios que está citado aqui no versículo 7. Então se a gente olhar, a gente percebe que da mesma forma que as pessoas zombavam do dilúvio, diziam que não, o dilúvio não vai acontecer, olha aí quanto tempo já passou e o dilúvio até agora não aconteceu. Essas pessoas, elas fazem isso nos dias de hoje. Olha só quanto tempo já passou que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e até agora não voltou. É a mesma coisa. Então, a história, né, ela já comprova isso. Então, a história, né, ela já tem esse testemunho de que da mesma forma que eles zombam agora. Mas da mesma forma que a palavra de Deus se cumpriu naquela época, ela vai se cumprir nessa época também. Agora vamos ler aqui o verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Vamos bater palma. Como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então, olha só essas coisas que Pedro deixou aqui para nós. E nesses capítulos que nós lemos, nós já entramos no quarto tópico, que é a aparente demora. A primeira coisa que nós podemos notar, deixa eu ver aqui o meu rascunho, que é a primeira coisa: o tempo de Deus não é
como o nosso tempo. Porque aqui fala: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então a contagem de Deus, o tempo para o Senhor é completamente diferente do que é para nós. Então nós temos que ter isso na nossa mente. Quando nós acharmos que algo está demorando, nós devemos nos lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A segunda é: o Senhor não demora. Ele faz as coisas e ele vem na hora certa. Porque aqui fala: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. A questão é que o nosso tempo deve, pra gente, né? A gente quer que seja as coisas agora, quer que seja amanhã, quer que seja logo. Mas pro Senhor tem tudo determinado, tudo tem um tempo correto e ele não se atrasa, ele vem na hora certa. E o terceiro ponto que mostra muito amor de Deus é que Deus é paciente e misericordioso. Porque aqui fala que ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. O Senhor, ele é paciente conosco, para que dê tempo para que nós venhamos nos arrepender, para que dê tempo para que nós venhamos nos entregar a Ele, para que dê tempo. Ele é paciente, né? Isso, essa paciência de Deus, essa espera, né? Essa aparente demora, ela é a demonstração da graça e da misericórdia de Deus sobre nós, porque Ele poderia muito bem voltar agora e quantos de nós ficaríamos? Sabe, assim, olhe para o seu coração, quantos de nós ficaríamos? Mas o Senhor, ele é misericordioso, ele é paciente e ele é rico em graça. E por isso, a aparente demora, né? Essa é a explicação da aparente demora. É porque ele é paciente conosco. E aqui na página 47 diz: mesmo diante dos escárnios, creia na promessa do retorno de Jesus. Creia em Jesus, creia que Ele vai vir, porque a palavra dele se cumpre. Então creia, pois Ele vem, saltando sobre os montes, Ele vem, com toda a sua glória, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E a segunda parte daqui é: mesmo diante da aparente demora, considere a paciência de Deus. Então se lembre que Deus, ele é paciente, sabe? Isso não vale apenas para a volta de Jesus, mas para todas as coisas. Às vezes nós queremos as coisas para já, nós queremos que as promessas do Senhor aconteçam hoje. Ah não, mas eu já quero meu ministério hoje, já quero começar a fazer as coisas hoje, já quero meu presente hoje. Calma, respira, porque considere a paciência de Deus. Deus sabe o momento certo de entregar, de falar, de fazer as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele não vê só um ponto de vista como nós. Ele vê todos os pontos. Ele conhece todos os pontos. Então ele sabe qual é a hora certa. E nós só precisamos crer. Nós precisamos crer que ele não demora. Ele é paciente. E com isso nós já vamos para o desafio para nossa caminhada. Os dias vão passando e as preocupações das coisas terrenas podem tentar roubar a crença e a esperança na volta de Jesus. Portanto, o seu desafio nesta semana é duplo. Primeiro, peça a Deus para alimentar a sua fé no retorno do Rei Jesus. Então, isso vai ser uma coisa que nós vamos orar aqui no final, para que Deus venha alimentar a nossa fé na volta de Jesus. Segundo, explique para algum familiar, um amigo, colega, vizinho, que a aparente demora de Jesus tem, na verdade, o propósito de oportunizar que mais pessoas sejam reconciliadas com Deus através da morte de Cristo, pois será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Então esses são os nossos 2 desafios para a caminhada. O primeiro nós já vamos começar orando agora, no final. E o segundo você já sabe. Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre a aparente demora de
de Jesus, compartilhe isso, sabe? Compartilhe esse conhecimento que você adquiriu pela graça do Senhor e pela condução do Espírito Santo. Então agora vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada primeiramente por este estudo, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos de forma online para estudar a Tua Palavra, para compreender mais de quem Tu és, Pai, e da Sua vinda. Senhor, que a nossa esperança esteja na Sua vinda e na Sua Palavra, Pai, pois só a Tua Palavra é a verdade. Deus, eu te peço, vem alimentar a minha fé e a fé deste que está te ouvindo, Senhor Jesus, deste que está assistindo esse vídeo, Pai. Vem alimentar a nossa fé para que nós venhamos crer cada vez mais na volta de Cristo, para que nós venhamos crer mesmo nesses momentos em que haverá zombaria, em que haverá zoação com a nossa cara, Pai, nós possamos confiar naquilo que é real, naquilo que é a nossa rocha, Senhor Jesus. Que o Senhor venha guiar os nossos passos, que o Senhor venha guiar as nossas vontades, em nome de Jesus. Amém. E que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo e até o próximo estudo.